Oi, 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 queridos amigos deste canal, que bom retornar com mais uma aula, com mais um tema. Na verdade, nós estamos aqui gravando a segunda parte do estudo que fala sobre a criação. Esse estudo tem sido revelador. No vídeo anterior, nós fizemos a primeira parte. E agora nós estamos aqui para dar sequência a este estudo. Nós vimos no vídeo anterior que a Terra antes de ser criada era sem forma e vazia e que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de Deus. Vimos também que na criação estava presente Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não perca o vídeo anterior, vá lá, acesse o meu canal, curta, não esqueça de curtir, é imprescindível as curtidas, é imprescindível que você compartilhe, é imprescindível que você comente, tá? Para que o YouTube possa explodir esse vídeo, esses estudos para todos os que estão com acesso às redes sociais, ao YouTube, tá certo? Então eu faço esse apelo, que se você está gostando, se você está se sentindo bem com esses estudos, queridos, compartilhe, seja luz, ajude as pessoas a conhecerem essa luz, tá bom? Então, nesta aula aqui, nós iremos conhecer o processo diário da criação. Como foi que Deus criou? Será que Ele criou tudo? Nós já sabemos que tudo foi pela palavra, mas será que foi criado assim, tudo de uma vez só? Será que Ele falou e as coisas surgiram do nada de uma vez só? Como é que a Bíblia fala? O que a Bíblia ensina sobre o processo diário da criação? Então abra sua Bíblia aí no capítulo de Gênesis. Aliás, no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1, deixe aberta e vamos orar para que o Senhor possa nos revelar e nos instruir nesta hora. Santo Deus, aqui está a Tua palavra diante de nós mais uma vez, e eu peço que o Teu Espírito, Ele que é o autor principal deste livro, Ele que inspirou os profetas ao escrever, que Ele possa nos iluminar e que nossas mentes possam ser realmente destravadas, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra. Que essa pessoa que está orando comigo, que está assistindo esse vídeo, possa ser impactada por esses estudos e assim transformada para Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Como foi esse processo diário? Capítulo 1 de Gênesis, do versículo 3 a 5, fala o que Deus criou no primeiro dia. E olha o que está escrito. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. De acordo à revelação, de acordo à palavra de Deus, no primeiro dia, a primeira coisa que Deus cria é a luz. Tendo em vista que tudo aqui era sem forma e vazia, tudo um abismo escuro, sem nada, Deus aparece e diz, haja luz, e a luz aparece. Amém? A luz aparece. E diz ainda o texto que Ele fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. E aí foi o primeiro dia, tarde e manhã. Só um detalhe que eu quero ensinar a vocês, queridos. A expressão tarde e manhã aqui quer dizer um dia, um período de 24 horas. E a expressão tarde quer dizer na viração do dia. Ou seja, a parte escura do dia, quando o dia vira. Então um dia para ser dia tem que ser 12 horas de escuridão e 12 horas de claridade. Formando assim 24 horas. Ou seja, o dia bíblico, os dias criados por Deus, eles começam sempre à noite. Ou seja, quando o sol se põe, de acordo com o texto, já é um novo dia.
É interessante que algumas versões dizem assim, ó, houve a noite e amanhã o primeiro dia. Noite, parte escura. Manhã, parte clara. Tá claro para você? Os dias bíblicos não são da meia-noite à meia-noite como a gente hoje conhece. Os dias bíblicos criados por Deus é de um pôr do sol a outro. Tarde e manhã, o primeiro dia. Noite e dia. Tá certo? Ficou claro? E como é que hoje é assim? Nós vamos chegar lá, não fique curioso. Não, ao longo dessa série você vai conhecer tudo. Não se apresse. Como é que mudou? Quem mudou? Por que mudou? Nós vamos ter um estudo sobre isso. Mas que fique claro que um dia bíblico é de um pôr do sol a outro. Ou seja, hoje é quinta-feira, não é isso? Hoje é quinta-feira. O sol se pôs, já é sexta. Certo? E no primeiro dia Deus cria a luz e separa o dia da noite. Essa é a primeira ação divina na criação. No segundo dia, versículo 6, do 6 ao 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Novamente a expressão tarde e manhã para se referir a um dia. Certo? Então, Deus no segundo dia cria o céu, o firmamento, e separa as águas. Ele separa as águas, como só tinha água na terra, ele separou as águas. Água doce da água salgada. A água das nuvens com a água que existe na terra. E a terra ficou cheia d'água, só que a água deu uma recuada. Essa recuada, quando ela recua, aparece o firmamento, aparece o céu. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Segundo dia, Deus, o que Deus faz? Separa as águas e cria os céus, o firmamento. Que Deus é esse, hein? Tudo pelo poder da palavra. O que é mais impressionante é o único ser que cria do nada, é Deus. Como Hebreus falou lá ontem. Amém? Muito bem. No terceiro dia, o que Deus criou? No terceiro dia, nós vamos ler do versículo 9 até o 13. Olha o que diz a Bíblia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca. Olha aqui, que interessante. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. O que Deus criou no terceiro dia, de acordo com o texto bíblico? Diz o texto bíblico que Deus separa a terra das águas, criando assim os mares. Quando ele diz, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca, ele está dando forma à terra. Ajuntamento das águas, os mares. E a terra seca, ele começa a dar ordem para que ela possa ter vida, produzindo assim nela as relvas, né? Ervas e árvores frutíferas, cada uma dando semente segundo a sua espécie. Você sabe por que o cajueiro não dá manga? Porque foi uma ordem de Deus. Cada árvore daria fruto de acordo com a sua espécie. Amém? É impossível. Você já viu um cajueiro da manga, ou coco, ou goiaba, ou qualquer outra fruta? Não, ele só dá caju, porque é da espécie dele. Uma ordem de Deus dada lá na criação. Amém? Então, no terceiro dia, Deus separa a terra das águas, criando assim os mares. Ajuntem-se as águas no seu lugar. O dando nome aos mares. Você vê isso no verso 9, tá?
no verso 9, e na terra ele cria vegetação, verso 10 em diante, tá? 10 em diante. Agora vamos ver o que Deus criou no quinto dia. Aliás, no quarto dia. Acompanha a leitura aí no versículo 14 do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. A criação está toda ali no primeiro capítulo de Gênesis. Capítulo 1, verso 14 diz: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o primeiro para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve a tarde e a manhã, o quarto dia. O que Deus cria no quarto dia, queridos? Os dois grandes luzeiros. Quem são eles? O sol e a lua. Os dois grandes luzeiros. O sol governa o dia e a lua a noite. E também diz o texto que Deus criou as estrelas. Então no verso 16 está bem claro. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento do céu. Então no quarto dia, Deus cria os grandes astros, sol, lua e estrelas. Amém? Quinto dia, o que Deus fez? No quinto dia, verso 20 ao 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. O quinto dia. Então, nesse texto, nós vemos Deus criando aqui. Ele na verdade começa a dar vida à terra, criando animais marinhos, peixes e aves. Perceba? Deus, quando começa a dar vida, quando é que ele começa a dar vida, né? Carne humana e animal? A partir do quinto dia. Então, primeiro ele prepara a terra, primeiro ele coloca lá as árvores, o sol, a lua, e em seguida ele coloca vida, ele traz vida. Amém? Deus é bom, hein? Deus é bom. Sexto dia, o que ele fez? Olha aqui, a partir do verso 24, 25 e 26. Disse também Deus: produza, aliás, 24, 25, 26. É isso mesmo. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos, olha que revelador esse texto, hein? Façamos, ele usa o plural. Por que ele usa o plural? Porque é Pai, Filho, e mais uma vez confirma, façamos. Se fosse um Deus só, uma pessoa só, na pessoa de Deus, ele dizia eu faço, mas ele diz façamos, são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Verso 27. Criou, pois Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Também homem e mulher os criou. Queridos, que texto incrível esse que acabei de ler. Deus te criou e me criou, diz o texto, e Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Perceba como nós somos tão parecidos com Deus, que nós somos o único ser criado, que temos sentimento, que podemos amar, que podemos criar como Deus, apesar de nós precisarmos de uma matéria para poder criar. O único ser criado por Deus que pode criar somos nós, por isso que nós somos a imagem e semelhança dEle. Amém? Você foi criado por Deus, você foi modelado por Ele, você é a imagem e semelhança de Deus. E você foi criado no 6º dia, junto com os outros animais, os animais selváticos, domésticos e os répteis. No 6º dia, e por isso que você é tão especial, é por isso que o inimigo tem tanto ódio de nós, é por isso que o inimigo não quer que você conheça a Deus, porque você, da criação, é a obra-prima. Você é a coisa mais especial para Deus. Amém? Aceite o chamado dele para uma transformação, para ser uma pessoa diferente, porque ele te criou. Ele quer restaurar em você a sua imagem, a sua semelhança original. Porque com o pecado nós deixamos de ter essa imagem e semelhança de Deus. E passamos agora a ser a imagem e semelhança do inimigo de Deus. Vamos aprender isso mais à frente com mais detalhes. Tá bom? Nós vamos estudar isso com mais luz mais à frente. Mas no 6º dia Deus cria o homem. E no 7º dia o que ele faz? Gênesis 2, verso de 1 a 3. Olha o que ele faz no 7º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Deus no 7º dia descansa, queridos. Eu te pergunto, Deus precisava descansar? Não, Deus é Deus, Deus não se cansa nem se fadiga. E como é que a Bíblia diz no texto que ele descansou? Será que a Bíblia se contradiz? Não. Deus descansou, queridos, para nos dar exemplo, para nos mostrar o quanto é importante o descanso, o quanto é importante a gente ter um dia. E ele disse que esse dia é o 7º, ele abençoa. 3 coisas ele faz nesse dia, acompanhe no verso 3 aí. Ele abençoa, santifica e descansa no 7º dia. Amém? O 7º dia, querido, foi feito, foi criado na criação. Aliás, todos os dias foram criados na criação, mas dos 7 dias da semana, um Deus dá nome. Você percebe que é o único que Deus dá, aliás, é o único que Deus descansa, é o 7º. No 7º dia da semana é o único que Deus descansa. E também é o único que ele dá nome. Ele chama esse dia de sábado. Ele chama esse dia de sábado. Ou seja, domingo, na verdade, é o primeiro dia. Então é primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Cessar, descansar. Amém? É isso, queridos. Esse foi o processo diário da criação. Eu te pergunto, por que Deus não fez tudo em um dia? Ou num segundo, se ele tem tanto poder e poderia fazer assim? Queridos, com esse processo de fazer uma coisa por dia, sabe o que Deus está criando? A semana. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º e 7º. Descanso. Um dia separado e abençoado para que nós pudéssemos ter um encontro de 24 horas completamente inteiro e dedicado a Deus. Amém? Deus criou uma coisa por dia porque ele estava nos ensinando algo importante. Aí ele inicia a criação, aliás, a semana. Na criação ele cria a semana. Amém? Que Deus te abençoe, que mais uma vez esse estudo possa te impactar, te chamar a atenção para se aprofundar nas Escrituras.
E como eu falei, esse canal ele tem esse propósito. Continue curtindo, continue compartilhando. Não deixe de passar esses vídeos para seus amigos e amigas que precisam conhecer a verdade. Aqui eu encerro a parte 2 e logo em seguida nós teremos a parte 3 do estudo. Não esqueça de dar seu like, viu? E compartilhar e se inscrever no canal. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Querido Deus, que revelador foi o que a Tua palavra nos falou agora, nesta hora. O Senhor é Criador e agora eu entendi que, de fato, nós fomos criados por Deus. Abençoe essa pessoa que está orando comigo e põe fé na vida dela. Põe, Pai, um sentimento de transformação, de mudança, para que ela possa realmente confiar nos Teus planos. Em nome de Jesus. Amém. Até logo mais, queridos. Próximo vídeo, parte 3 da criação. Deus te abençoe.